Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, assim diz a palavra do nosso Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, fala ao nosso coração, glorifica o nome de Jesus. Pai, eu queria pedir ao Senhor que o Senhor Jesus se manifeste com graça aqui na tenda de adoração nessa noite. Já sentimos a tua presença quando cantamos doce presença. Mas, Senhor, vem ao nosso encontro. Essa mensagem foi dada pelo próprio Senhor Jesus.
para trazer-nos de volta para Deus. Então, Deus, perdoa os pecados do teu povo, tem misericórdia de nós, visita-nos com a unção do teu Espírito Santo, e que essa noite seja uma noite de encontro vivo e pessoal com o Senhor, noite de restauração, noite de resgate, noite de transformação. Ó Senhor, obrigado porque tu não desistes de nós. Venha ao nosso encontro e renova o primeiro amor em nosso coração. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, irmão, Jesus deixa muito clara qual é a sua missão. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A grande missão de Jesus foi dar a vida na cruz do Calvário para pagar a dívida do seu povo, para nos tirar das trevas para a luz, para nos libertar da escravidão do pecado e trazer-nos para o reino do Filho do amor de Deus, para justificar-nos pela graça mediante a fé, para nos adotar como filhos amados de Deus, para nos selar com o Espírito Santo da promessa, para nos unir espiritualmente a Cristo, de maneira que jamais seremos separados dele. E quando Jesus pregava essa mensagem maravilhosa de tanta graça, você há de convir comigo que os pecadores amavam essa mensagem. Então aqueles judeus que viviam uma vida espúria no pecado, alguns que viviam se prostituindo, já não frequentavam mais a sinagoga, nem o templo, que era a igreja do Antigo Testamento, eles ouviam Jesus pregar sobre graça, perdão e misericórdia em praça pública e iam atrás de Jesus. E uma outra classe de homens que gostava de ouvir Jesus pregar eram os publicanos. Publicanos eram judeus que se vendiam para o Império Romano, pois o povo judeu era oprimido naqueles dias, e eles então ficavam com a cobrança de impostos para os romanos. Os romanos lhes determinavam certa taxa de pagamento de imposto e lhes entregavam os soldados. Então eles extorquiam os seus irmãos, cobravam o dobro, o triplo, o quádruplo para se enriquecer. Então eles eram odiados pelo povo judeu. Para que você tivesse ideia, o publicano era proibido de entrar na sinagoga. E quando um judeu puro sangue passava e via um publicano na rua, ele ia para o outro lado e ainda cuspia no chão. O publicano era um pária da sociedade, um estelionatário, um bandido, um safado. Mas quando Jesus pregava, as prostitutas, os pecadores, os publicanos gostavam de ouvir a mensagem da graça, a mensagem da salvação do Senhor Jesus. E aqui no início do nosso capítulo, amados irmãos, o nosso texto diz que esse tipo de gente se aproxima de Jesus enquanto ele prega. E os fariseus e os religiosos daqueles dias ficavam morrendo de raiva, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqueles homens que eram os religiosos, que deveriam reconhecer que é o Senhor Jesus, não o reconheciam. Mas esses pecadores se aproximavam dele para receber a salvação pela graça, mediante a fé. Diante da crítica dos religiosos, o Senhor Jesus, neste capítulo, conta uma parábola. Às vezes a gente prega nesse texto como se fossem 3 ou 4 parábolas, mas aqui o texto diz que ele contou uma parábola que é composta de 4 histórias. E essa parábola nos diz o seguinte: que Deus não desiste de você. Essa é a grande ideia desse capítulo. Apesar de quem você é, apesar do seu pecado, apesar das suas maldades, apesar das suas falhas, apesar dos seus tropeços, Deus, porque enviou Jesus para morrer na cruz para pagar os teus pecados, Ele não desiste de você. Louvado seja o Senhor. Então, ao mostrar que não desiste de nós, nesse capítulo, o Senhor vai nos apresentar aqui 4 tipos de perdido. E Ele nos diz, em primeiro lugar: Deus não desiste de você, que é o perdido, que sabe que está perdido e não sabe como voltar. O perdido que sabe que está perdido e não sabe como voltar. Esse perdido do texto é a ovelha. A palavra de Deus diz que certo homem tinha 100 ovelhas. Uma delas se extraviou e se perdeu pelo deserto. Esse homem é Jesus na parábola.
Então, queridos amigos e irmãos, ele deixa as 99 com alguém cuidando no deserto. Então vai para as regiões mais perigosas do deserto, atrás da sua ovelha que se perdeu. Caminho complicadíssimo. Eu não sei se você sabe, ovelha é um animal que tem problema de visão, e às vezes é muito rebelde, e então se desvia do cuidado do pastor. E essa ovelha agora estava perdida, sabia que estava perdida e não sabia como voltar. E esse pastor vai ao encontro desta ovelha, e depois de procurar bastante, ele acha a sua ovelha que se perdeu, e com grande alegria ele a coloca sobre os ombros, e chegando em casa chama os seus amigos e faz uma festa dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que eu tinha perdido. Então o Senhor Jesus diz na sua mensagem: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está dizendo, amado irmão, que não adianta nada você se achar bom por si mesmo, porque você não vai se arrepender dos seus pecados. E ele diz que quando um pecador se arrepende, se converte, se volta pelo Senhor, há alegria nos céus. Os anjos fazem festa, algazarra celestial. Amado amigo e irmão, eu não sei se eles gritam como quando a gente vê o nosso time de futebol: gol, converteu, aleluia! Mas é grande a festa que eles fazem, amados amigos e irmãos. Então aqui eu disse para vocês que nós encontramos essa ovelha que o Senhor veio buscar, dando sua vida na cruz do Calvário, para que ela fosse resgatada da sua perdição e trazida para o reino do Filho, do amor de Deus. Essa ovelha está perdida, sabe que está perdida e não sabe como voltar. E eu acho, irmãos, que nós podemos aplicar isso aqui para pessoas que muitas vezes estão no mundo, estão perdidas, têm um vazio terrível na alma. Querido amigo e irmão, grandes pensadores como Fyodor Dostoiévski, Blaise Pascal já disseram que dentro do nosso peito há um vazio do tamanho de Deus, e nós não podemos preenchê-lo exceto com o Senhor. E muita gente no mundo, amado amigo e irmão, tenta preencher esse vazio com amor à bebida, amor às drogas, sexualidade deturpada e desenfreada, amado amigo e irmão, idolatria de si mesmo, amor ao dinheiro. E essas pessoas, quanto mais têm, quanto mais buscam, quanto mais experimentam, elas sentem o vazio profundo do seu coração. E muitas vezes elas sofrem terrivelmente. Elas estão perdidas, elas sabem que estão perdidas, mas elas não sabem o caminho para estar na casa do Pai. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para salvar o perdido, que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. E é por isso que nós estamos aqui, amados amigos e irmãos, para pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que Deus te colocou naquela família na qual só você é crente, para que você alcance esse tipo de gente. É por isso que o Senhor te colocou lá naquela repartição pública, para que você dê testemunho no trabalho e na hora do almoço você fale de Jesus para todo mundo. Amém, meu irmão? Para que você ganhe os seus amigos para Jesus. Tem muita gente nesse mundo que está perdida, anda em desespero e não sabe como encontrar a salvação. Que Deus nos levante para dizer ao mundo que Deus amou ao mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você está aqui nessa noite, veio trazido por um amigo e sente esse vazio na alma e não sabe como preenchê-lo, eu gostaria de lhe dizer que Jesus te amou e deu a vida na cruz por você. Se você disser nessa noite: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, vem morar no meu coração, eu creio que Tu és o Filho de Deus, salva-me, Jesus. Se você clamar a salvação do Senhor, Ele vai entrar no seu coração e vai saciar o vazio do seu coração. O grande teólogo e filósofo Agostinho de Hipona, no seu livro As Confissões, começa orando a Deus dizendo: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e o nosso coração
não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Hoje você veio à casa do Pai. O Senhor quer te dar descanso. Entregue-se totalmente a Jesus e Ele vai perdoar os teus pecados, vai te dar a vida eterna, vai se alegrar com a sua restauração e vai transformar a tua vida pelo poder do seu Espírito Santo. Que você seja achado nessa noite, amém, meu irmão? Deus não desiste de você. Mas o texto continua dizendo para nós que Deus não desiste de nós. Ele nos apresentou que, em primeiro lugar, que Ele não desiste do perdido, que sabe que está perdido e não sabe como voltar. Mas em segundo lugar, o texto nos apresenta que Deus também não desiste do perdido, que está perdido e nem sabe que está perdido. O texto nos apresenta em segundo lugar o perdido, que está perdido e nem sabe que está perdido. Pastor, quem é esse perdido? A dracma, amado amigo e irmão. A dracma é uma moeda que tem o peso de 3,6 gramas de prata, valor ínfimo. Mas naquela cultura pobre dos dias de Jesus, amado amigo e irmão, a dracma ainda tinha algum valor, ainda que para os mais ricos ela fosse muito desprezível. E aqui agora então o Senhor é representado nessa parte da parábola por uma mulher pobre que tem 10 dracmas, e ela perdeu uma de suas dracmas. Então, naquelas casas antigas do Oriente, não havia grandes janelas. As casas das pessoas pobres eram escuras durante o dia. Então aquela mulher teve que acender uma lâmpada, que era uma lamparina. E diz a Bíblia, amado amigo e irmão, que ela varreu a casa. Naqueles dias, para não subir muita poeira, eles jogavam água para varrer a casa. E ela procurou freneticamente por aquela dracma. Ela tinha as outras 9, mas ela precisava encontrar a dracma que se perdeu. E graças a Deus, amado amigo e irmão, ela achou a dracma. E como aquele povo morava bem pertinho, amado irmão, eu não sei se você já visitou algum cortiço aqui em São Paulo, ou se você já morou no interior, onde as casas são parede meia umas com as outras. Mas nos cortiços e nesses lugares de parede meia, as pessoas sabem tudo o que acontecem umas com as outras. Então aquela mulher, amado amigo e irmão, ela quando perdeu a dracma, perdi a minha dracma. As vizinhas devem ter escutado. Ela pegou a lâmpada, varreu a casa, achou a dracma, disse para as vizinhas: alegrai-vos comigo. Louvado seja Deus, eu achei a minha dracma que eu tinha perdido. E o Senhor Jesus conta para nós: eu vos afirmo, de igual modo, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, irmãos. Eu não sei como os anjos fazem, né? Eu não sei se eles fazem como alguns de nós fazíamos antigamente. Quando o time ganhava o campeonato, a gente acendia um foguete, glória a Deus. Eles, glória a Jesus. Não sei se eles cantam, perto está o Senhor, mas eles fazem festa, irmãos, quando um pecador se arrepende. Louvado seja Deus. Jesus, amado irmão, é como esta mulher que acendeu a luz do Evangelho para nos alcançar, que com a graça do seu Evangelho varre toda a sujeira do pecado da nossa vida, amados amigos e irmãos, e nos encontra, porque morreu por nós e deu a vida na cruz para nos salvar. Assim esta mulher encontrou essa dracma que não tinha consciência de nada. Ela estava perdida e nem sabia que estava perdida, mas pelo amor da sua senhora, ela foi encontrada. E amados amigos e irmãos, a gente conhece muita gente assim também no mundo. Eu já fui pregar o Evangelho para muitas pessoas, e essas pessoas dizem: pastor, para que o senhor veio me falar de salvação? Eu não preciso ser salvo de nada. Está tudo bem comigo, eu tenho um salário bom, moro numa casa boa, tenho uma família fenomenal, viajo para diversos lugares do mundo. Que besteira é essa, pastor? Eu não preciso de ser salvo. Tem muita gente que é assim, irmão. É perdido, sabe que está perdido, não sabe que está perdido e acha que está tudo bem com ele. No ano de 2001 eu morava no Chile, e um presbítero, muito amigo meu, me levou para visitar um restaurante que um amigo dele, que era colega de formação de engenharia florestal, formado da Universidade de Chile na década de 70, no início da década de 70,
Ele me levou nesse restaurante que esse irmão tinha em Vinha del Mar, restaurante maravilhoso que ficava em cima de um arrecife. Quem almoçava muito lá era o tenista Marcelo Rios, o Tino Rios, os mais antigos sabem quem é. E aí eu fui comer no restaurante daquele cidadão, e aquele cidadão se dizia ateu. E ele achou uma loucura que eu, jovem como era, né, estava ali com a minha linda esposa, já tem muito tempo, já fazem 25 anos que isso aconteceu. E ele falava assim: mas como é que você faz isso? Você é jovem, inteligente, consegue falar, larga tudo no seu país, vem para um país que você não conhece para ser pastor. Ah, mas eu não entendo isso. Você tinha que estar aproveitando a vida, você tinha que estar curtindo a vida. E eu falei para ele o seguinte: vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você diz que Deus não existe, eu digo que Deus existe, tá bom? Tá bom. Se Deus não existir, o que você fez? Eu curti a vida doidado, fiquei com várias mulheres, gastei dinheiro, fui feliz, bebi, tomei todas. Eu falei: eu também sou muito feliz. Deus me tirou dessa vida que você tinha. Eu sou casado com a mulher que eu amo, e eu dedico a minha vida para cuidar de pessoas, abençoando-as, porque eu creio que Deus existe. Mas tudo bem, então nós dois somos felizes. Agora eu falei: e se Deus existir? Eu falei para ele: eu sou a pessoa abençoada, eu creio no Filho dele, eu sou salvo e estou sendo instrumento nas mãos de Deus. E você? Ele falou assim: pastor, se Deus existir, eu estou no sal. Eu falei: Deus existe e você não está no sal. Se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar, você vai ser perdoado de todos os seus pecados, vai ter a vida eterna e a sua vida vai ser transformada. O que você acha de aceitar a Jesus como seu Salvador? Ele falou: reverendo, dá licença que eu vou atender os meus clientes. Mas no mundo tem muita gente assim, irmão. Pessoa do coração endurecido. Ela acha que não precisa de nada, até que Deus permita que ela enfrente uma grande tragédia, e ela vai reconhecer que dentro do coração dela havia um vazio do tamanho de Deus. Certa vez o grande pregador inglês George Whitefield, do século XVIII, que é um dos maiores pregadores da história da igreja, estava pregando. Ele pregava para grandes multidões nas minas de carvão, 20 e 30 mil pessoas, mas também pregava para a corte inglesa. E ele estava na casa de Lady Huntington, em Londres, pregando uma mensagem. E lá estavam muitos nobres da corte inglesa, inclusive um homem chamado Lord Chesterfield. E enquanto aquele homem, Whitefield, pregava, ele começou a narrar a história de um cego, que eu acredito que é como esse perdido, que não sabe que está perdido e não quer nem saber de voltar. Ele dizia que o homem que está perdido sem Deus é como um cego que vai caminhando confiante rumo a um despenhadeiro. E você vem de lá dizendo: cuidado, há um despenhadeiro ali. Eu vim de lá, eu estou vendo. Não, rapaz, eu conheço essa região aqui, mas você é cego. Não me ofenda, eu sei o que eu estou fazendo. Não me diga o que eu tenho que fazer. Vocês cristãos são muito abusados. Cuidado, você vai cair. Ele: não, eu tenho a minha varinha. E ele vai se aproximando do despenhadeiro, e o pessoal grita: você vai cair, você vai morrer, pare de mexer a paciência. E de repente ele está na beira do despenhadeiro, deu o último passo. Quando Whitefield estava pregando, Lord Chesterfield gritou: caiu! Caiu, porque não tinha Jesus no coração. Deus te criou com uma alma eterna, e quando você morre não acaba tudo, e você vai se encontrar com Deus. Talvez você não ache que está perdido, mas você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo Jesus, para ter a certeza de que tem um lugar garantido nos céus, e a sua vida vai ser transformada para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quando o Senhor te encontrar, vai fazer festa, e nós vamos louvar a Ele, porque ainda que você seja cego e endurecido, o Senhor te amou e veio te buscar, dando a vida na cruz para te salvar. Que Deus quebre o gelo do seu coração. Amém, meu irmão? Que Deus traga salvação à sua vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele não desistiu de mim, porque Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você.
Já vimos que ele não desiste do perdido que está perdido, que sabe que está perdido e não sabe como voltar. Também ele não desiste daquele que é perdido e nem sabe que está perdido. Mas o texto continua nos dizendo: Deus não desiste de você. E ele não desiste do perdido que sabe que está perdido e conhece o caminho de volta. Em terceiro lugar, o texto nos apresenta o perdido que sabe que está perdido e conhece o caminho de volta. O texto nos fala, amados irmãos, de certo homem que tem 2 filhos. E naqueles dias antigos, a cultura é patriarcal. E para o judeu, um dos bens mais preciosos que ele tem, ao qual está ligada a sua própria identidade, o seu sentido de vida, é a sua terra, porque a terra foi dada pelo Senhor. Quando um pai morre, o filho mais velho, que significa que é o responsável para manter a família, ele fica com 2/3 da herança do pai. O primogênito é a família. E o mais novo então ficará com 1/3, porque o primogênito tem a responsabilidade de manter as tradições, as leis e tudo aquilo que aquela família tem de melhor. O texto nos conta, amados irmãos, que certo homem tem 2 filhos. E o filho mais novo disse assim: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Isso, amado amigo e irmão, era uma ofensa terrível nos dias da Bíblia, porque alguém só recebia a sua herança depois que o seu pai morria. Pedir a herança ao pai enquanto ele está vivo significa: pai, eu quero que o senhor morra, eu quero que o senhor se exploda, eu não estou nem aí para o senhor. Naquela cultura, se aquele homem batesse na face do seu filho ou mandasse castigá-lo, ele não seria recriminado, porque ele está dizendo que para ele não importa a vida do seu pai. Mas o pai do texto é extremamente generoso. Ele se desfaz de parte do que tem, 1/3 da sua riqueza, e entrega para o seu filho. Passado não muitos dias, aquele filho vai para uma terra muito, muito distante. E chegando ali, encontrou falsos amigos. E o texto nos conta que ele gastou tudo que tinha com meretrizes, na bebedeira. E, amados amigos e irmãos, enquanto as pessoas vivem bebendo no mundo e têm dinheiro, não faltam amigos de copo. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos de copo desaparecem. E esse jovem, de maneira imprudente, gastou tudo que tinha com bebedeiras, com farras e com prostitutas. E então agora, quando ele perdeu tudo que tinha, a palavra de Deus nos conta que sobreveio àquele país uma grande fome. E agora ele não tem como sobreviver. E ele conseguiu um emprego que para os judeus é um dos maiores insultos que um judeu pode ter, porque para judeu, porcos são animais amaldiçoados. Ele arrumou um emprego para cuidar dos porcos. Mas ele desce tão fundo na escala social, ele chega literalmente ao fundo do poço, que ele não consegue nem receber a comida que os porcos comiam. Davam alfarrobas para os porcos se alimentarem, e ele não tinha nem isso, e ninguém lhe dava nada. Deus precisa humilhar esse tipo de perdido. Ele tem que se arrebentar no mundo para entender que ele tinha o que tinha de melhor na casa do seu pai. E então ele cai em si e diz assim: os trabalhadores, eu era filho, os trabalhadores da casa do meu papai têm pão com fartura, e eu, que burrice aqui, morrendo de fome. Eu sei que eu já recebi herança e não tenho mais direito de ser chamado filho do meu papai, mas o meu papai é misericordioso. Eu vou voltar para casa e vou pedir ao meu pai que me perdoe, mas não me trate como filho, só me contrate como um dos seus trabalhadores. E ele, caindo em si, amado amigo e irmão, entendeu que estava perdido e agora reconhece o seu pecado e volta para a casa do pai.
Mas não é mais aquele moço sorridente que tinha roupa de príncipe, gordo, sadio. Agora, querido amigo e irmão, é um homem alquebrado. Seus ossos já estão se desenhando na sua pele, seus olhos estão profundos. Ele está raquítico, fraco, vem caminhando já há alguns dias, talvez cambaleando. E a Bíblia nos diz, amados irmãos, contando sobre um dos versículos mais lindos da Bíblia, provavelmente aquele pai saía na soleira da porta todos os dias, ou chegava à porteira esperando pelo seu filho. E aqui neste texto, Lucas 15:20 diz que vinha ele ainda longe. O seu pai o viu de longe, quando o seu pai o avistou. E os paters família, amados irmãos, naquele dia não levantavam seus vestidos e saíam correndo. Isso era desonroso. Mas esse pai não está nem aí com os protocolos sociais. A palavra de Deus diz que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E então as entranhas do pai se moveram de compaixão e amor. E esse pai deixa tudo de lado e vai correndo e abraça o filho e beija o filho. E aquele filho então, movido pelo abraço, pelo amor e pela compaixão do pai, confessa e diz: Pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não quer nem saber. Os funcionários já foram correndo atrás. Ele diz: Ei, pessoal, trazei depressa a melhor roupa. Essa não é a roupa do meu filho, ele precisa de uma roupa de príncipe. Ele está descalço, trazei a sandália para colocar nos pés, trazei-lhe o anel, que é o sinete, o selo da família, para dizer que ele faz parte desta família. Também matemos o boi gordo, o novilho cevado. Louvado seja Deus. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este é o perdido, que sabe que está perdido e conhece o caminho de volta. Talvez você que está aqui nessa noite já esteve um dia na casa do Pai, já tocou aqui na equipe de louvor, já foi um pregador, um evangelista, e de repente você começou a esfriar na fé e foi seduzido pelos enganos de Satanás, e você deixou suas responsabilidades da igreja, deixou o compromisso que tinha com a sua família, foi para o mundo e se afundou no pecado. E agora você está no fundo do poço, está envergonhado. Eu gostaria de lhe dizer que você conhece o caminho de volta. Jesus te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. E você não está aqui por acaso esta noite, nem está nos assistindo na IPP TV por acaso. É porque o Senhor veio ao seu encontro. Volte para casa, ainda que você não mereça. O Senhor te vê ainda longe, corre ao seu encontro, prepare-se, receba o abraço, o beijo do céu. Você é perdoado, você é livre, vai ser coberto com a justiça do sangue de Jesus, será vestido com as roupas de filho, terá calçados os seus pés com as sandálias, receberá o selo da família. Querido amigo e irmão, Jesus morreu na cruz para te salvar. Arrependa-se e volte para casa hoje. Deus tem perdão para você, Deus tem misericórdia para a sua vida, Deus tem transformação para você. Se você pedir o perdão de Deus, Deus vai trazer restauração para você e vai mudar totalmente a sua vida nessa noite. Que Deus te visite com restauração, em nome de Jesus, amém. Volte para casa, o Senhor está de braços abertos para você, porque Ele mandou o Filho dele morrer numa cruz e pagar os teus pecados. A palavra de Deus é um espelho. Qual desses perdidos é você? É você o perdido que sabia que estava perdido, mas não sabia como voltar? É você o perdido que estava perdido e nem sabia que estava perdido? Ou é você o perdido que sabe que está perdido e conhece o caminho de volta? O Filho do Homem veio para buscar e salvar você. Mas talvez você me pergunte nessa noite: pastor, haverá mais algum tipo de perdido?
Deus não desiste de você. E em último lugar, o nosso texto nos diz que Deus não desiste do perdido que está perdido na casa do seu próprio Pai. Deus não desiste do perdido que está perdido na casa do seu próprio Pai. O filho mais velho está trabalhando no campo, e quando ele volta, ele ouve um barulho de música, uma algazarra de festa. Talvez estava assim, irmão, tô brincando, não tinha som lá não, brincadeira, né? É uma farra, uma festa gigantesca. Ali ele chega assustado com aquele barulho, com aquela dança. Pergunta um dos funcionários: o que está acontecendo aí? Ele: rapaz, não te conto. Você lembra daquele irmão seu? Aquele que insultou seu pai, desprezou vocês, pediu herança, foi embora, gastou tudo com prostitutas. Todo mundo achava que ele já tinha morrido. Rapaz, ele voltou. Deus é bom demais. Seu pai ficou feliz da vida, mandou trazer a melhor roupa, calçou nele uma sandália, botou o anel no dedo, mandou matar um boi gordo. Louvado seja Deus, só faltava você para a festa ficar completa. Provavelmente ele disse isso, e a palavra de Deus diz que aquele irmão ficou indignado. Eu que não vou entrar, participar de uma coisa dessa, isso é um absurdo. E ele ficou irado do lado de fora. E aí contaram para o pai que ele estava revoltado do lado de fora. E aí, irmão, é tão maravilhoso, porque o mesmo pai que correu para beijar o pródigo é o mesmo pai que sai de casa para se reconciliar com o mais velho. E então ele revela que ele não serve o pai por amor. Ele é um interesseiro. Ele não crê na salvação pela graça. Ele acha que consegue conquistar a bênção de Deus pelos seus próprios méritos. Ele diz: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e tu não me deste um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. Veja bem que ele revela que serve ao Senhor por interesse. Ele está fazendo para receber algo em troca. E ele ainda chama o Senhor de injusto, porque, querido amigo, irmão, ele diz: o Senhor não me deu nada. Ele não presta atenção em todas as bênçãos que ele tem, simplesmente pelo fato de estar na casa do Pai. Mas se não bastasse essa ira, essa inveja e essa revolta contra o seu pai, ele não tem misericórdia nenhuma, porque ele diz para o pai: veio aí esse seu filho aí, ó, esse miserável de qualquer laia. Ele se acha superior, esse aí que não vale nada, gastou seu dinheiro com vagabundas, com prostitutas. Tem dó, e o senhor manda matar para ele no novilho cevado. O senhor perdeu a cabeça. E agora o pai também podia disciplinar veementemente aquele mais velho, mas o pai é tremendamente misericordioso e abre os olhos dele e diz: meu filho, tu sempre estás comigo. A grande bênção não é o tamanho da casa, irmão. A grande bênção não é o carro do ano. A grande bênção não é a prosperidade. A grande bênção é estar na presença do Senhor e na presença do Pai todos os dias. Ele não tinha entendido nada. Meu filho, tu sempre estás comigo. E porque nós cremos em Jesus, nós pertencemos ao Pai, e Ele tem todas as bênçãos para nós. Tudo que é meu é teu, meu filho. Nós estamos abençoando teu irmão com o que é parte teu, porque você, meu filho, tem que ser generoso como eu. Nós precisamos nos alegrar, meu filho. Sabe por quê? Porque esse seu irmão tinha morrido e agora ressuscitou, aleluia. Esse seu irmão estava perdido, a gente achou que estava tudo acabado, e ele foi achado. E é impressionante, amados irmãos, que dos 4 perdidos no texto, o único que não experimenta uma real mudança é o que estava na casa do Pai. Com isso, Jesus, amados irmãos, é como se estivesse dando um murro na boca do estômago dos fariseus, porque ele está dizendo para eles que eles estão na casa do Pai. Eles não reconhecem o seu pecado, não reconhecem a bondade do Pai, e não reconhecem o Salvador que o Pai enviou. E, amados irmãos, pode haver muita gente assim na igreja. Eu estou aqui nesta igreja há 300 anos.
Essa igreja está muito grande, mas eu sou da igreja desde que era lá do Largo da Batata. E essas pessoas novas que estão chegando aqui, que absurdo, elas querem tomar o meu lugar. Se você acha ruim com o crescimento da igreja, talvez você não entendeu nada. Talvez você está perdido dentro da casa do próprio Pai. Porque se você entende que é pecador e merecia ir para o inferno, e Deus mandou o filho dele para morrer na cruz por você, e se você sabe que Deus tem muito povo para salvar ainda, para você é um privilégio que Deus esteja salvando muita gente e trazendo para a sua igreja, e você não tem que se achar melhor do que essas pessoas só porque você não enfiou o pé na jaca como elas, porque você não enfiou o pé na jaca só porque o Senhor tem te sustentado pela graça dele, porque se fosse por você, você faria pior. Então, meu querido amigo e irmão, você pode ser presbiteriano de 20ª geração. Eu já sou presbiteriano de 4ª geração. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer verdadeiramente em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Porque ainda que seja uma bênção ser filho da aliança, eu não entro no céu por ser presbiteriano de 4ª geração. Eu entro no céu porque Jesus Cristo me amou e deu a vida na cruz do Calvário para pagar os meus pecados. Talvez você seja membro da igreja desde menino, mas ainda não é convertido. E nessa noite o Senhor te chama a se arrepender da vida de soberba que você tem levado, da vida na qual você pensa que é superior, da vida de orgulho, e você precisa entender que é pecador, e Deus fez Jesus descer do céu para morrer numa cruz, para pagar os teus pecados, para que você deixe de ser um perdido, que está perdido na própria casa do Pai. Que Deus te visite com salvação nessa noite, em nome de Jesus, amém. O texto, amados irmãos, nos apresentou 4 tipos de perdido. Qual deles é você? Ou qual deles foi você? Independentemente de qual tenha sido você, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você se arrepender dos seus horríveis, feios e tristes pecados nesta noite, se você disser: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu creio que tu és o Filho de Deus, salva-me. O Senhor vai te salvar, vai te perdoar de todos os teus pecados e vai te dar a bênção da vida eterna. Nós estamos na semana da reforma. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você vai ser declarado justo pela fé no tribunal de Deus. Pastor, como eu tenho a certeza de que fui absolvido? Eu creio que imaginar não seja pecado, amado amigo e irmão, desde que nossa imaginação respeite a teologia das Escrituras. Então imagine comigo, meu querido amigo e irmão, que você está aí na sua consciência no tribunal de Deus. E você é réu, é pecador, é acusado e culpado, está sentado no seu lugar. E se levanta contra você nesse tribunal uma equipe de promotores violentíssima. Um deles é o seu pecado e a sua própria consciência, que te acusa de tudo que você tem feito de errado em sua vida. O outro são as pessoas deste mundo, o espírito deste mundo, a filosofia deste mundo com a qual você flertou e tem tentado te seduzir todos os dias da sua existência, e é testemunha de muitas coisas erradas que você fez. Mas o chefe da equipe de promotores é Satanás, Apolion, o general das hostes infernais, o inimigo das nossas almas, aquele que odeia o nosso Senhor, que vai ser punido eternamente por ele e portanto se levanta contra nós que somos o povo de Deus. Imagine então que o chefe de promotores se levanta nesse tribunal cujo juiz está sentado no seu trono e é Deus. E ele diz: meritíssimo dos meritíssimos, todo poderoso Deus, esse homem diz que é teu servo,
mas é um estelionatário, está envolvido em projetos de corrupção no seu trabalho. Essa mulher diz que é sua serva, mas é uma fofoqueira, tem uma língua quilométrica, só vive falando mal de todo mundo. Esse diz que é teu servo, adora a Deus, mas só vive na pornografia, na internet o tempo todo, e já andou traindo a mulher, e a mulher nem sabe disso. Ah, tu és o justo juiz, todo poderoso Deus, não vejo como absolvê-lo. Condena-o com a espada da tua justiça, ó todo poderoso juiz, condena-o pelo seu pecado. E você está ali, o banco dos réus, dizendo: estou acabado, já era, agora eu perdi. Enquanto você está entrando no seu desespero, se levanta nesse tribunal o maior de todos os advogados, Jesus Cristo, o justo. E ele diz: meritíssimo dos meritíssimos, todo poderoso Deus, grande juiz dos céus e da terra, Senhor dos senhores, é bem verdade que este pecador é culpado de tudo que se lhe acusa e muito mais, mas eu, meritíssimo, que posso te chamar de Pai, juntamente contigo conhecemos o coração deste pecador. Sabemos que ele é pecador muito mais do que Satanás o acusa, porque eu e tu que somos um, ó Pai, podemos ver o coração dela e o coração dele, e eles são muito mais pecadores do que isso. Mas tu disseste, ó Pai, na tua palavra, que escolheste pecadores antes da fundação do mundo, que me enviarias na plenitude dos tempos para morrer na cruz do Calvário por todos aqueles que se arrependessem de seus pecados e crescem em mim. Este homem é um terrível pecador, essa mulher é uma perdida pecadora, mas Pai, o Senhor enviou o teu Espírito Santo e ele entrou no coração deles, e eles se arrependeram e creram em mim como o único Senhor e Salvador deles. Eles creram que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles creram que eu sou o Filho de Deus. Eu dei a vida na cruz por ele, Pai. Rogo, pois, que os absolvas. E agora você está sorrindo, e de repente o grande juiz olha nos seus olhos, toma o seu martelo, bate, quebrou não, pastor Samuel, e dá a sentença: eu te declaro justo, eu te declaro inocente pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Se você quer ser absolvido no tribunal de Deus hoje, arrependa-se dos seus pecados e reconheça que Jesus veio buscar perdido como você. Se você se arrepender e crer, Deus vai dizer para você: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Todos os teus pecados foram perdoados. Você tem um lugar garantido nos céus. Você é amado por Deus. O Espírito Santo habitará em seu coração, e a alegria dos céus inundará a sua vida. Deus vai te perdoar de todos os teus pecados, vai dar à sua vida significado e estará para sempre ao seu lado. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Diga a ele: Senhor, salva-me. Ele estenderá para você a sua mão e nunca te deixará, jamais te abandonará. Que Deus te visite com salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, queridos, nessa noite? Eu quero convidar você para orar. Pode ficar de pé, você que ouviu essa mensagem. Se você disse: eu estava perdido e fui achado, diz: pastor, eu gostaria que o senhor orasse por mim. Coloque sua mão aí sobre o seu coração, onde você está. Isso não salva não, quem salva é a fé em Jesus. Mas você vai dizer: Senhor, aqui é meu coração. Só para você dizer: salva-me, Senhor, livra-me de mim mesmo. Eu não quero ser perdido na casa do Pai. Eu estou voltando do mundo. Eu nem sabia que estava perdido, fui achado. Salva-me, Senhor. Ah, Senhor, eu não sabia voltar, mas muito obrigado, porque o Senhor me amou e deu a vida na cruz para me salvar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de mim. Louvado seja Deus, porque pela obra de Jesus, Deus não desiste de você.
Clame ao Senhor sua misericórdia, seu perdão. Deus vai mudar a sua vida nessa noite. Vai visitar você com o Espírito Santo e vai trazer restauração poderosa. Que Deus te visite com salvação, em nome de Jesus, amém. Enquanto a banda toca, vou orar pela sua vida nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa e muito obrigado por relembrar que nunca ninguém nos amou como Jesus, que deu a vida na cruz para nos salvar. Muito obrigado pelo Filho do Homem que veio buscar e salvar o perdido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim e porque o Senhor não desiste dos meus irmãos que aqui estão. E a razão pela qual pregamos o Evangelho, a razão pela qual essa igreja foi aumentada, a razão pela qual missões têm sido feitas na Europa, na África, no Nordeste, em vários lugares do mundo, é porque Deus não desiste do perdido. Então, Senhor, dá-nos almas para Jesus, dá-nos aqueles pelos quais Cristo morreu. Perdoa o pecado desses irmãos que aqui estão, livra-os das garras do diabo, traze-os para o reino do Filho do teu amor, enche a vida deles de significado, derrama sobre eles o teu Espírito e renova, grande Deus, a alegria em seus corações, para que eles possam dizer: eu estava perdido e fui achado, mas Jesus me salvou quando estendeu a sua mão para mim. Derrama sobre eles a tua bênção, Deus. Abençoa essa igreja preciosa e visita-nos com um reavivamento, no qual muitos, milhares serão salvos pelo Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém.